Olá, tudo bem? Está começando o Toma Cuidado, o quadro de saúde do nosso Jornal para Criança Bom Dia Kids. Um conteúdo feito com muito carinho e com o apoio da Unimed Goiânia. Muito obrigada, Unimed, por apoiar esse projeto que fortalece a prevenção e o cuidado com a saúde das nossas crianças. Eu sou Patrícia Bringel, jornalista, mas vocês sabem que eu não faço nada sozinha, então já vou apresentar aqui o time de hoje, as nossas repórteres mirins. Vitória Ferraz, tudo bem, Vitória? Tudo, e com a senhora? Tudo ótimo! Que bom! Vamos Oi, lá! Oi, Nicole, tudo bem? Oi, tia, tudo bem? E com a senhora? Tudo ótimo. Nicole Godinho, nossa repórter também, mirim do Bom Dia Kids. Vamos juntas apresentar nossa convidada especial de hoje? Mas é claro! Vamos lá? Prontíssimas! Com muito prazer, então, apresento para vocês a doutora Valéria Granieri. Ela é presidente da Sociedade Goiana de Pediatria, é conselheira do Conselho Regional de Medicina aqui do estado de Goiás. Tem mais de 30 anos, gente, 36 anos de experiência de consultório, de cuidado com as famílias, com as crianças. Então, muito obrigada, doutora, pela participação, por aceitar nosso convite aqui hoje. Eu que agradeço, Patrícia, de participar do Bom Dia Kids e agradeço as meninas também, as repórteres. Isso, muito obrigada. É isso aí, meninas. Vamos falar juntas, então. Qual o tema de hoje? Vamos! Toma cuidado com Os perigos dentro de casa! É isso aí, vamos falar então sobre os acidentes domésticos com crianças. Os acidentes domésticos são uma das maiores causas de mortes e internação das crianças no Brasil. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria e o Ministério da Saúde, ocorrem cerca de 200 mil acidentes domésticos envolvendo crianças aqui no Brasil todo ano. É um número alarmante. E a maioria desses acidentes poderiam ser evitados. É isso mesmo. Então, sobre isso a gente conversa agora com a doutora Valéria Granieri, porque a casa, doutora, parece ser um lugar assim muito seguro, é um lugar de aconchego, de acolhimento, mas na verdade tem muitas armadilhas dentro de casa, né? Isso, a casa, ela precisa ser uma casa segura. E o adulto, os pais, né? Nesse caso, a função deles é deixar a casa segura. Os acidentes, eles acontecem em qualquer faixa etária, desde recém-nascidos até adolescentes. Então, se tiver uma supervisão de um adulto atento, a prevenção vai ocorrer. Tem algum lugar da casa, assim, que deveria ter uma plaquinha, assim, cuidado, esse lugar é muito perigoso? Eu acho que tem vários. A cozinha, principalmente. Criança não deve entrar em cozinha. Porque o forno pode estar ligado, ela queima a mãozinha, né, o corpinho. As panelas, né, elas têm que estar sempre com os cabos virados para dentro quando estiver cozinhando ou fritando algum alimento. Porque né? a criança bate a mãozinha e o vira. líquido pode virar no corpinho da criança. Outra coisa também, né, os pais não fazerem assim, um café ou uma comida com a criança no colo. Isso é muito perigoso, porque é uma desatenção, ainda principalmente se tiver havendo celular, né? Aí, que é pior ainda. Outro lugar que deve ter uma plaquinha é a lavanderia. Porque a lavanderia é um lugar muito perigoso. Tem os produtos que são tóxicos para as crianças. Produtos de limpeza, né? E também choques, né? Crianças, às vezes, a máquina escorreu um líquido, eletricidade ali, ela pode levar um choque. E os baldes também com volume de água. 2,5 centímetros de água já é suficiente para a criança afogar. Então, eu acho que esses dois lugares são os lugares que deveriam ter a plaquinha. Então, se a gente for falar para os papais aqui, para as crianças, cozinha e lavanderia, mantenham as crianças longe, melhor, não é? Isso. Mantenham distância desses lugares e foco, né? Muita atenção, né, doutora? Porque assim, a gente entende, né, meninas, as mamães, elas têm uma sobrecarga de trabalho muito grande, acumulam muitas funções. Então, você vê a mamãe ali lavando e cozinha, e isso ainda é muito forte para as mulheres, que também têm a função maioria das vezes de cuidar dos filhos. Então, nessa divisão ali de tarefas, acaba colocando uma criança no braço, é onde realmente os acidentes acontecem. Isso mesmo. Infelizmente, né? Inclusive, você tem uma história, né, Nicole? De Tem balde, história. como é que é? Essa história aconteceu assim, uma cidade perto da minha. Aí a mãe tava lavando a casa junto com o menininho. Tava um balde cheio de água e tocou a campainha.
E ela foi atender e deixou a criança do lado do balde. Aí, quando ela chegou, o menino estava dentro do balde, roxo já. Ele tinha morrido afogado, que ele entrou dentro do balde. E, doutora Valéria, alguns produtos de limpeza e remédios podem parecer doces e suquinhos. E algumas crianças podem achar que é doce e tudo mais e podem acabar comendo. E isso causa intoxicação. Como que a gente faz para prevenir? Então, os produtos de limpeza, eles têm que ser guardados num lugar bem longe do alcance da criança, assim como os remédios, né? Mas acontece isso mesmo. Principalmente os medicamentos, tem medicamentos que parecem aquelas pastilhas M&M, né? Muito colorido, chama atenção. Chama atenção, a criança é curiosa, né? Então, tem que esconder os medicamentos em armários longe, fora do alcance de criança. Porque a criança é curiosa, ela vai ver. Ainda mais se chama atenção, colorido, né? Então, as embalagens dos produtos de limpeza geralmente são muito coloridas, chama atenção. Então, deixar sempre mais em cima, né? Pastilha, aquelas que a gente coloca A máquina? na máquina. Muita criança vê, ó, balinha gostosinho, coloca na boca. Outra coisa importante também, algumas casas ainda usam, é soda cáustica, né? Nossa, A soda cáustica, perigosíssimo. ela é muito perigosa. E se a criança ingerir, ela vai ter uma queimadura muito grave, né? E Própria água sanitária, né? água sanitária. Água sanitária que é um risco também, né? Às vezes até a gente inalar ali é ruim, imagina uma criança. E eu também tenho outra história, que essa também me marcou muito, que minha mãe me contou. Ela tem um sobrinho, ele é meu primo, né? E um dia ele tava comendo um espetinho. Espetinho, a carne é grande, desse tamanho, a carne do espetinho. Tem que mastigar bem? Tem que mastigar bem. E o que ele fez? Não mastigou. Ele engoliu desse tamanho, tentou pelo menos. Ele engasgou. Minha mãe chegou lá na hora, graças a Deus. Fez uma manobra dele, deu um soco assim nas costas dele e deu um jeito. E como que a gente pode prevenir isso, doutora? O engasgo, no caso, né? O engasgo tem, por exemplo, pipoca é uma coisa que engasga fácil, criança. Então, dependendo da idade, não dá esse tipo de alimento, né? Ou alimento cortado em pedacinho pequeno. Por exemplo, a uva. A uva, se você for colocar, você tem que partir ela em vários pedacinhos, dá para criança, tomatinho, né? Tem um teste do papel higiênico, não sei se vocês já ouviram falar. Não. Você pega o rolo de papel higiênico e tira todo o papel, né? Fica só o rolinho. Se o alimento, ou o brinquedo, se for alguma coisa, passar pelo rolo, é que a criança vai engasgar. Então, ele tem que ser maior do que o diâmetro do rolo de papel higiênico. Aí a senhora falou aí em brinquedos. Tem crianças que Brinquedos, engolem brinquedinhos, aqueles legos, aquelas... Isso você tem que colocar ali, ó. Né? É um teste do rolo do papel higiênico. Ah, muito legal. É interessante. Os brinquedos também. Pilhas que tem dentro dos Baterias. brinquedos, baterias. Aquelas... que fica torcendo, né? Aquelas borboletinhas, Aham. né? São perigosas também. E, A gente tem que doutora, lembrar, assim, que a criança, ela tá em formação, né, doutora? Então, assim, Ela é aqui pra curiosa. gente, a gente bate o olho e vê que é um risco, Você já tem vocês que tirar não da veem. frente. Quer dizer, vocês já estão bem mocinhas, né? Já estão com 10 anos, já tem um pouco mais de ciência, né? Mas as crianças menores, né, doutora, não enxergam nenhum risco ali, não tem nenhum E elas perigo são ali, né? curiosas, daí isso chama muita atenção. Então, a gente, assim, sempre você falou, se você imaginar que aquilo é um risco para a criança, já tira do lugar, já providencia, né, esconde, porque a criança é curiosa e ela vai atrás daquilo. A índole dela é de curiosa, né? E, doutora, fios também soltos pela casa é um grande perigo. Eu, quando era pequena, eu tenho uma história. Eu, quando era pequena, a minha mãe, ela fazia chapinha no cabelo das pessoas. E ela tava fazendo chapinha no cabelo de uma amiga dela. E eu vi o fio passando, assim, pela sala. Eu puxei o fio, porque eu achei interessante, né? Eu tinha uns 3 aninhos. Eu puxei o fio e a chapinha caiu. A marca já tá saindo. Mas a chapinha caiu bem no meu braço. E Queimou. queimou.
Isso. Com a marca. Os fios a gente deve evitar no meio da casa, principalmente se o fio estiver desencapado, né? Que o risco de choque é maior. Assim como as tomadas, que elas devem ser cobertas. Proteger todas as tomadas da casa, porque a criança tem um dedinho muito fininho e ele cabe no buraquinho da tomada. Então, por isso que você tem que fazer esse cuidado, para evitar choques, né? No caso dela, ela puxou o fio, né? Puxou o Que fio, também que que também é um problema, que deixa um aquele fio ali, problema, puxa, cai alguma isso. coisa Por em isso tem que ser cima e tal, escondido, né? né? Escondido os fios, as tomadas serem protegidas para evitar os choques. E as tomadas nós temos os Tem os protetores protetores de de tomada. tomada. O dedinho ali é um problema ou é um problema enfiar alguma coisa de Os metal? dois, Os né? dois. Mas o dedinho, às vezes, criança muito pequenininha, o dedinho entra, porque agora as tomadas, elas têm um buraco um pouquinho maior, né? Aham. Mas quais são, assim, os acidentes que vocês mais veem no dia a dia da medicina, assim, envolvendo crianças em casa? Em casa, eu acho que as quedas são Queda muito ainda. importantes. O que queda. acontece que criança cai tanto? Não, mas as quedas, elas têm as idades, né? Queda, por exemplo, Recém-nascido. recém-nascido. Da Coloca cômoda. a criança no trocador, acha que a criança não vai mexer, a criança vai e Mexe e cai, cai. né? Ou da cama, às vezes está doente, deitado junto com os pais, né? E cai, né? O pai adormece. Na maternidade, a gente já viu queda depois do nascimento lá, que a mãe está muito cansada, depois do parto, coloca para dormir junto, a criança cai da cama. Pra você ver. Né? E como a criança ela tem a superfície do crânio, ela é maior, mais pesadinha, então a cabeça geralmente cai primeiro e o risco de traumatismo craniano é importante. E a né? gente está falando sobre isso, não é uma negligência do pai. Às vezes é igual você está falando, um cansaço extremo. Verdade. Você não conta ali que a criança vai rolar na cama, mas a informação ela é importante por isso, né, doutora Valéria? Isso. E assim, aí vai crescendo, vai ter a queda do sofá, aí depois vai ficando mais levadinho, pode subir no muro, né, de árvore, né? Então, queda sempre é um problema sério. E aí são as fraturas. Traumatismo craniano, né? Uhum. Falando sobre o choque, o meu irmão, quando era pequeno, ele tinha um vício de pegar os grampos que a gente usa no cabelo da minha mãe e ficar enfiando na tomada. Até que um dia ele levou um choque e o meu pai teve que dar um empurrão nele para ele desgrudar da tomada. E ele sempre pegava o grampo e ficava enfiando na tomada. É isso, aqui é o buraquinho lá. A criança vai colocar. Colocar grampo, a chave do carro, né? A chave da casa, né? Tudo a criança coloca lá, porque ela quer saber o que acontece ali, né? Criança levada. Criança levada. E aí ela vai colocar e leva um choque. E às vezes não tem um adulto perto para ver. Então, às vezes, acontece um acidente mais grave. Né? Depois Quando tem um que- adulto, às vezes ele puxa logo, desliga a energia, Depois né? que meu irmão levou esse choque, a minha mãe comprou aquelas tampinhas de tomada, que era só puxar o pininho assim pra carregar o celular. Só que o meu irmão, como era pequeno, não sabia, né? Então, aí ficou mais tranquila a casa depois que minha mãe comprou essas tampinhas de tomada. E eu também não posso esconder que eu era uma criança levada, mas não ao ponto de colocar o dedinho na tomada, tá, pessoal? Era uma criança levada e Eu esperta. era muito levada. Sabe o que eu fazia? Eu não alcançava o armário. Minha mãe deixava as coisas lá em cima do armário. Aí eu puxava uma cadeirinha, subia. Ela já me encontrou com farinha, com corante alimentício. Ui, meu Deus do céu. Eu tava toda lambuzada de corante alimentício. Tava o próprio arco-íris. E isso também, né, de subir para pegar as coisas. Isso é a queda, né? Ainda bem que você Isso, nunca a caiu, criança. né, Nicole? Eu já. Ó, Não. olha os anjinhos protegendo. Então, as crianças são terríveis. Então, cada fase é uma coisa. Então, chega na fase que elas estão engatinhando, também. Você não pensa, às vezes, elas não estão vendo que aquele lá tem um fim, né? Engatinha em cima da cama, cai da cama, né? Ou de algum outro lugar, né? Ou pega um banquinho e sobe e Doutora, cai. mas ao mesmo tempo, por exemplo, a gente pensa numa altura, num parquinho, ao mesmo tempo a gente lê sobre também deixar a criança descobrir
algumas coisas, explorar alguns ambientes, né? E aí o que faz diferença em isso ser trágico ou não é a supervisão atenta do adulto, não é isso? Isso, é verdade. O adulto tem que estar atento. Então, no chão, por exemplo, você vai colocar no chão, às vezes coloca aqueles tapetinhos EVA, né? Que é legal, porque se a criança der uma quedinha, não vai bater a cabeça, não vai machucar. A criança, quando ela chega lá por 5, 6 meses, ela tem um movimento que ela faz, às vezes, de hiperextensão, assim. Então, ela está sentadinha, de repente, ela hiperestende, cai e bate a cabecinha. Se ela está num tapetinho, não vai acontecer nada. Problema. Mas se ela estiver no chão duro, às vezes pode dar machucar, né? Aham. E quando a gente fala nessa supervisão atenta, já me vem na cabeça piscina, né? Isso. A piscina Piscina é um grande problema dentro de casa. é um problema. Acho que, assim, dentro de casa, né, que a gente está falando, E mas fora em qualquer também, em qualquer fora lugar, também. Mas dentro de Isso. casa que as pessoas se acostumam em ter aquilo ali, né? Isso. A piscina, sempre que a criança estiver na piscina, ela tem que estar com o adulto. E se ela estiver perto da piscina, o adulto também tem que estar próximo. É o que eu estava falando, o adulto atento. Não é o adulto no celular olhando a criança. Outra coisa importante, às vezes, deixar sob supervisão de um adulto. Olha, você vai cuidar daquela criança. Porque, às vezes, fala assim, tem muito olhando. Isso, esse negócio de todo mundo olhando uma criança, ninguém está olhando. Então, tem que deixar uma criança, aquele adulto, você vai olhar, ele está na piscina, você vai olhar, você ser responsável por ele. E entrar na piscina. Se a criança estiver dentro da piscina, deixar. Outra coisa importante são os brinquedos, né? Tem aquelas boinhas que a criança, às vezes, ela tá na boinha ou ela entra, a boinha vira e ela vira junto com a criança, né? A criança vira junto com a boinha. Outra coisa, deixar brinquedos na piscina. Chama a atenção da criança. Então, a criança tá vendo o brinquedo, ela quer pegar o brinquedo, pula dentro da piscina, às vezes não tem ninguém olhando, e é aí que acontece o acidente, né? O afogamento. Muita Falar que coisa. natação, para mim, nem é esporte. É obrigação. É obrigação. Com É certeza. obrigação. Todos vocês nadam, meninas? Sim. Gente, a gente tem que aprender a nadar e se virar. Sobrevivência na água, na Sobrevivência. piscina, não é verdade? Sim, e também, doutora, tem mães que enchem a banheira, deixa lá a criança brincando e pensa que nada vai acontecer. Aí sai pra pegar o sabonete que esqueceu, ou a toalha, ou um outro brinquedo que a criança tá pedindo, e aí a criança acaba entrando dentro da banheira e não consegue sair. Igual do balde. Isso, caso igual do do balde. O banho, aí seria uma criança pequenininha, talvez, né? Assim, criança nunca deve ficar sozinha na banheira. Sempre com um adulto. E nunca também deixar um irmão cuidando de uma criança. Que às vezes a conhece, a mãe fala, dá uma olhadinha no seu irmão. Mas a criança é outra criança, né? Cuidando de criança, cuidando de uma criança. Uma não dá criança certo, cuidando né? da outra. Isso, não dá certo. Agora, no banho, é importante que quando é recém-nascido, aí tem assim, você vai lavar a frente, aí quando você vai fazer aquela viradinha, você tem que ficar sempre atento, porque às vezes a mãe está lá virando e a criança está com a cabecinha dentro da água. E ela pode afogar ali, né? Então, sempre ficar atento naquela viradinha que você vai lavar as costinhas da criança, ver se ela está respirando. Levanta o braço, né? Para não ficar. Eu tenho muita dó de mãe de primeira viagem, né, doutora? Que a gente sofre muito, né, no primeiro filho. É verdade. Para aprender esses detalhes. Eu morria de medo disso, na hora de virar criança. Não é? Até de pegar o jeito. Eles é muito molinho. E com medo justamente disso, ou de sufocar, ou de estar na banheira ali na água, manter o contato. Mas, assim, o que você diria para as mamães, né, para os papais, assim, o que é mais importante realmente para evitar acidentes? E por que a senhora acredita que esses índices de acidentes em casa ainda estão tão altos, né, aqui no Brasil? Eu acho que a desatenção, achar que não vai acontecer com ela, né? Porque às vezes a gente fala, não, vou deixar a criança no tocador, é só um minutinho, só vou abaixar para pegar uma fralda, e a criança cai, né? Ela vira, e às vezes na cama mesmo, né? A gente está falando, às vezes, até de coisa de morte, mas quebra um bracinho, quebra destronco, quebra o narizinho, alguma coisa assim vai quebrar, né? Então, além do trauma que a mãe vai ficar, né? Depois de se sentindo culpada, isso.
Então, eu acho que essa parte, ela ser mais atenta. Uma coisa que eu percebo, assim, na modernidade, né, é o celular, que tira muita atenção dos pais. Então, às vezes, quando você vai cuidar dos filhos, principalmente dos pequenininhos, você tem que guardar o celular e ficar atento só na criança. Depois, a criança dormiu, você vai ver o celular. Mas o celular é uma coisa que você dispersa a atenção. Então, e aí acontecem os acidentes, né? Nossa, é realmente assim, um alerta muito importante, porque o celular parece que a gente entra quase que num mundo paralelo no celular e você perde essa noção de realidade de tempo. Às vezes você pensa que é um segundinho que você está no celular, você já está ali Verdade. há 2 minutos, há 3 minutos, né? E perdendo a atenção ali do seu bem mais precioso, que é Isso. o seu Eu filho, acho né? que é isso que está aumentando os índices. Eu não sei, assim, Até para atravessar a estatisticamente, para rua, atravessar doutora. tudo, Pra- atravessar a Para rua. tudo, assim, as pessoas estão perdendo a noção, né? E Tanto isso, olhar no celular. e também roubo de criança. Às vezes o pai está lá com a criança na mão, tal, pega o celular, distrai, a criança não é uma criança, a criança é dinâmica, ela está toda hora querendo tirar, não quer ficar estática lá paradinha. Aí larga da mão, vem uma pessoa mal intencionada e rouba. Então, por uma distração dos pais, né? Então, assim, a criança, ela exige atenção. Então, você tem que ser um adulto atento. Eu acho que, por isso, que se a gente for mais atento, a gente vai diminuir os índices de acidente. A maioria realmente é evitável, assim, esses 90% são 90%? evitáveis. 90% são evitáveis. assim, é muito. É. E você vê até em adolescência, né? Por exemplo, quando é um adolescente, você tem que fiscalizar o que ele está vendo na internet, o que ele está vendo no celular. Às vezes, ele está participando daqueles grupos de desafios, né? Não tem isso? A preocupação Isso já muda, né? já doutora? muda, Já é. mas a idade é um desafio e cada idade é um tipo de acidente. No adolescente é isso. Então, mesmo criança, né, que você vai ter que ter telas nas janelas, tudo, no adolescente também, né? Nos crianças pequenininhos e adolescentes, que é perigoso, que às vezes estão participando desses desafios, às vezes você não está inteirado aqui que ele está, quais são os grupos de WhatsApp, tudo você tem que participar. Liberdade só com muita responsabilidade Verdade. antes, né? Uhum. Não dá para ter liberdade Não. antes disso. Doutora, e outra coisa, quando a criança ela começa a chegar naquela fase, vamos trocar a fralda, vamos pro banho. Como que a gente faz pra trocar a fralda da criança? Que um dia eu fui tentar trocar a da minha sobrinha, gente, não dá. Ela ficava assim, Você ficou com virava medo. pra lá e virava pra cá. Geralmente, quando a criancinha é maiorzinha, que você fica com medo dela cair, você troca dentro do berço. Dentro Que é um do lugar, berço. troca dentro Boa do berço, que é um ideia. lugar seguro, né? Faz sentido. Porque você troca lá, porque você vai trocar no trocador. Às vezes você perde a mão lá e ela pode cair. Mas dentro do berço, ela pode espernear à vontade, que você ainda está protegida. Protegida. E acreditar, né, doutora, que os acidentes acontecem, como a senhora falou, né? Acha que nunca vai acontecer com a gente, que Verdade. ninguém quer isso, né? Uhum. Ninguém deseja isso. Acidente tem esse nome por Tem causa certeza. disso, né? Ninguém planeja um acidente, né? Uhum. Mas, na verdade, quando a gente coloca isso, que tudo pode acontecer e calcula esses riscos no mínimo detalhe ali no dia a dia, né? Com certeza nosso olhar muda, né? De atenção, assim. Uma vela, por exemplo, com fogão, com faca, eu já vi... A cozinha, né? Que já faca estava na falando da cozinha. cozinha, na faca. Às vezes é algo prático você deixar uma faca dentro da gaveta, mas também é muito fácil para a criança abrir essa gaveta, né? Eu lá em casa eu coloquei uma gaveta falsa que só a gente tem acesso para as facas, que é um medo, é um olho, né? Se não é que fura por muito Gente, pouco, por coisa, né? Por Ela muito vai pouco. tentando. É afiado isso aqui?
Então, passa na mão. então a gente repensar a nossa casa, né? Ter esse olhar atento. E aí a Vitória quer fazer uma pergunta, depois eu quero fazer outra. Pode ir, Vitória. Doutora, e sobre essas coisas que corta, tipo garfo, faca, essas coisas afiadas, aqueles palitos de churrasco, porque tem alguns pais que vai fazer uma comida, aí vai cortar tipo uma cebola, aí corta em cima da mesa e esquece a faca lá. Verdade. Aí se a criança for espertinha, igual a Nicole falou, ela vai lá, pegar. sobe na cadeira, pega, bota na boca, bota no olho, coloca em qualquer lugar. Isso. Como a Patrícia falou, tem que ter um lugar escondidinho e ter esse cuidado. Usou a faca, guarda, né? Lava, guarda, fica longe da criança. Porque se você deixar, vai acontecer um acidente. E não é só isso, a faca, um copo de vidro para uma criança pequena, ela não tem noção que aquilo é vidro, e se ela deixa cair, vai cortar, né? Então, um vidro, prato, tudo, né? Um garfo, a faquinha, tem as faquinhas de criança que elas não cortam. E a criança pensa que é igual à nossa, né? Então, meu netinho, quando ele Acha que é de brinquedo, né? Meu netinho, quando ele vai em casa, eu arrumo a mesa para todo mundo, mas eu coloco a dele certinho, com o garfinho dele, a faquinha dele, a colherzinha dele e um copinho de plástico para ele fica arrumadinho igual o nosso, para ele ver que ele é igual, né? Tá igual, mas dele é tudo diferente. É o pratinho de plástico, o copo de plástico, a faquinha dele, que não corta, Então, né? outro alerta, outra dica, nada de vidro com crianças, né? Até que idade, assim? Para ela realmente eu acho que ela tem entender. uma noção. Se bem que vidro é qualquer fácil, se der uma tropeção, ele quebra. Mas, assim, acho que principalmente os pequenininhos, abaixo de 5 anos, tem que tomar mais cuidado, né? De vidro. Principalmente quando a criança tá naquela fase que tudo que ela pega, ela joga no chão. Se dá o celular pra ela ver desenho, ela joga no chão. Aí ela pega lá um copo de vidro ou um prato que tava fácil, Não tem noção. joga no chão, acaba pegando nela, no pezinho, em qualquer lugar. Verdade. Já aconteceu lá na minha casa. Minha mãe, ela tinha uma secretária e ela tinha uma filhinha. E criança, como a Vitória falou, ela é curiosa. Aí, passando com um carrinho, minha mãe tinha lá em casa um negocinho assim, ó, só de copo. Ela veio passando, jogou tudo no chão, passando com a mãozinha assim, ó. Quebrou os copos todos. A sorte ainda que ela não teve nenhum arranhão. Ela não se cortou? Não se cortou, ainda conseguiu não se cortar. Assim, ó, ela derrubou todos os copos da prateleira. Ó, Deus protegendo aí, ó. É uma coisa importante também, ela estava falando, os carrinhos, né? Sempre pôr o cinto de segurança nos carrinhos, no bebê conforto, né? Porque a criança também, às vezes, está segura, tá no carrinho dela, mas está sem o cinto de segurança, ela mexe, ela cai do carrinho. Ah, sim. Né? No carrinho de passeio. De passeio, né? Vai sair de casa com nem carrinho é de carrinho, passeio, a cadeirinha do carro, não, a carro. cadeirinha do carrinho. Ali mesmo. No na bebê tomba, né? conforto, às vezes os pais estão saindo do consultório, assim, estão no bebê conforto, mas sem o cinto de segurança. E não estão percebendo, está colocando lá embaixo e o neném está no chão. Né? Já vi muita queda Quando eu disso. estava vindo pra cá, eu vi uma mulher passeando com a bebezinha dela. A bebê tava sem cinto e só... Sabe aquelas partes do carrinho que tem, tipo... A senhora sabe, né? Então, a bebezinha, ela tava inclinando. Ela tava prestes a cair. Eu tava olhando pensando, Jesus amado, se essa bebê cai... Ela tava sem nenhum cinto de segurança. Tava toda inclinadinha pra frente. E eles também não gostam de ficar sentadinho. Então, você já tem que colocar o cinto para eles não ficarem nesse movimento, né? Porque é facinho de sair, né? Isso. E o que a senhora acha sobre aquele negocinho? Chama canguru, eu acho. Que a gente coloca o bebê aqui, é tipo uma fitinha aqui prende. O que a senhora acha disso? O canguru é ótimo para as mães, né? Usa muito mãe que amamenta, que a criança fica muito juntinho. É como se a criança sente aquela pele a pele da mãe, né? Fica juntinho. E ao as mesmo mães tempo também deixa ficam com as mãos livres, livres, né? Muito bom. Mas na cozinha também tem que ter cuidado de toda forma. Não, isso daí é assim, para sair, para fazer outra coisa, não para cozinhar, né? Para cozinhar nunca.
A criança, todo lugar que você lê, você fala, cozinha não é lugar para criança. E é verdade, porque criança ela vai querer pegar na grelha do fogão, ela queima, ou ela abre o forno, sempre tem um acidente. São as facas, os copos, né? Tudo. A criança, a cozinha é muito perigosa. E chama muita atenção da criança, Sim. né? Então, por isso que ela é também muito perigosa, né? E a senhora falou um ponto importante, que elas confundem com brinquedo, né? Como Isso, muitos brinquedos é de cozinha, de panelinha, de Isso. vaca, de garfinho. Ela olha aquilo, né? Principalmente as E- meninas que tem... Quando eu era pequena mesmo, eu tinha um fogãozinho. E nele tinha panelinha, faquinha Tem de de tudo brinquedo, né, neles. que não É. cortava, garfinho. E aí, eu olhava para aqueles garfos, para aquelas facas, e eu pensava que era de brinquedo igual a minha. Só que a minha mãe, graças a Deus, eu nunca encostei numa faca quando eu era pequena. Tipo assim, gente, eu tô vendo aquilo ali, por que é diferente do meu? O meu é rosa, roxinho. Aquilo ali é sem graça, eu não gostei daquela ali não, mas eu quero ver. Pela curiosidade, né? Agora, aproveitando a nossa audiência, que é de crianças, o que a senhora falaria para as crianças que já têm esse entendimento e acabam se envolvendo também em acidentes, né? De queda, de choque, de engasgo até, de afogamento. O que dá para a gente falar para as crianças de um Pras modo crianças. geral, né? Eu acho que elas sempre perguntaram para os pais, é uma coisa, né? Crianças sempre... Os pais são os conselheiros ali, os orientadores. Olha, eu posso isso, posso fazer aquilo, né? Não vai tentar uma criança maior, né? Isso. Não vai tentar fazer uma coisa sozinha, né? Ou escondido. Eu escondido, isso. Sempre falar para os pais o que vai fazer, a intenção, né? Porque aí o pai vai orientar. Você pode fazer isso, mas desse jeito é melhor. Desse jeito não vai ter o risco de machucar, né? Lembrar que o prejuízo é da criança. É da criança, É da é criança. verdade. É hospital, né, doutora? É gesso, às vezes uma raspagem por causa de uma Vacina. queimadura, Isso. uma cirurgia. Ficar muitos dias sem brincar, Ficar muitos dias sem sem ir na brincar. escola. Então, assim, é pensar antes de fazer, é cuidar do próprio Isso, corpinho, do né? O corpinho, corpinho é seu, você precisa Isso. cuidar do seu corpinho. Você que já tem entendimento, né, para não se colocar em risco, né, doutora? Ajudar também o papai e a Aí, mamãe. Que Né? Porque as tarefas aí do papai e da mamãe são muitas, né? Então, se você já tem esse entendimento, não se coloque numa situação de risco também. Fogo, por exemplo, acho que nenhuma hipótese Não, é chegar perto é de verdade. fogo. Né? Festa junina a gente vê muito gente mexendo com fogueira, mexendo com foguete, que eu acho assim um horror até hoje Negocinho de ter. foguete já caiu em mim. Nossa, Até hoje, ter tanto foguete, tanto fogos de artifício, é verdade. tanta coisa. E criança ali em cima, curiosa, querendo ver, né? Principalmente que os foguetes, quando eles vão pro céu, eles estouram tudo brilhoso e as crianças ficam curiosas porque é tudo colorido. E Fascinadas. também ver é tipo um foguete, literalmente. Ver uma coisa voando é muito legal pra elas, né? elas vão Tem lá, riscos, né? vão elas lá, veem aquela coisa linda, brilhante no ar. voando. Elas dão um jeito de ir lá, aí ela vai lá olhar assim, o que tem aqui dentro? Isso aqui é glitter? Ela vai lá, fica olhando, gente, isso é muito Só de perigoso. curiosidade. E- Agora, doutora, a gente está falando muito de acidentes domésticos, agora existe uma segunda casa aí das crianças, que é justamente Escola. a escola, né? E aí, os professores também têm uma sobrecarga muito grande, né? A gente sabe, professores com salas de aula, assim, muito cheias, são muitas crianças, cada uma com uma habilidade diferente, né? Com uma curiosidade diferente. O que a gente pode falar de prevenção a acidentes nas escolas, né? Basicamente parecido com a casa, né? Então, tampar as tomadas, não deixar fios visíveis. A escola que tem piscina, ter a grade de proteção da piscina. grade, Uma não é uma grade, não é uma telinha, né? telinha. Ela geralmente já tem que ter mais de 1,5 metro, com trava, né? É maioria disso. E as outras acidentes que pode acontecer, que são os engasgos, né? O lanche, às vezes, vai um tomatinho, vai um salgadinho, uma uvinha, e que lá pode engasgar a criança e até levá-la a óbito.
A Sociedade Goiana de Pediatria, ela tem um curso no site dela que chama SGP na Escola. Esse curso ele foi originado porque em São Paulo teve um menino que se engasgou com um enroladinho de salsicha. E aí deram essa lei, virou uma lei, os pais fizeram uma lei, chama Lei Fábio, e que as escolas tinham que ter esse treinamento de emergências. Então, a SGP na escola é isso. Nós temos várias aulas, as aulas são em torno de 30 minutos, com bastante itens, assim, como que o desengasgo, ou até numa parada cardíaca, tem até criança, ansiedade, tudo tem lá dentro, né? Uma crise de asma, uma coisa assim, tudo. Para as mães e pais podem entrar lá. São aulas curtinhas, tem um certificado e é gratuito. Que legal. Como que é? Chama SGP se você colocar no Google SGP na escola, já vai o link para o curso. Perfeito, muito bom. Doutora, isso são ações também, assim, que é importante a gente falar quando acontece. Infelizmente, aconteceu uma queimadura, por exemplo. O que o pai, a mãe, a professora tem que fazer de imediato? Então, a queimadura tem que ir para o hospital. Não adianta você passar, pasta de dente, nada disso. Não. O certo é ir, porque às vezes a pessoa que está olhando, ela não tem noção da gravidade, se é primeiro grau, se é segundo grau, terceiro grau, né? Uhum. Então, o melhor é chamar, ou chamar a ambulância, ou ir para um pronto-socorro que tem queimadura. Pode colocar, mas assim, eu acho que o mais certo até isso, mas não coloca nada que pode, às vezes, piorar, não passar nada que pode piorar, né? Uhum. Alguma outra ação rápida após um acidente que pode fazer muita diferença, ou é justamente essa de correr para o hospital? Não, então, depende. Aqui, no caso dos engasgos, né? Sim. Tem aquelas manobras de Heimlich e que você pode fazer. Lá no SGP na escola tem a orientação certinha. Porque isso aí você não vai esperar a criança engasgar até chegar ao socorro, às vezes a criança já foi a óbito, né? Então, essas manobras tem, né? Uma convulsão, né? Colocar a criança de lado, porque ela pode aspirar, né? Então, todas essas manobras, você pode até chegar ao socorro, né? Uhum. E aí, meninas, mais algumas dúvidas? Doutora, a gente sabe que a nossa casa não é um local tão, assim, que é perigoso, né? Algumas partes são bem perigosas, mas qual é o lugar que a senhora acha que é o lugar mais seguro? Mais seguro? Ai, eu acho que mais seguro, não sei. Quartinho, talvez? O pobre bibliotecazinha ali com o tapetinho. Mas o quarto também tem, por exemplo, a criança pode subir no berço, pular do berço, né? Então, acho que todo lugar tem a sua armadilha, né? Mas, lógico, por exemplo, a criancinha pequena, você vai colocar ela dentro do berço, não vai colocar um monte de enfeitinhos lá dentro para ela não sufocar. Se a criança, a grade, ela tem que ter a altura da criança até na axila para ela não escalar e pular, né? Então, tudo até na almofada, aí né? Às vezes você, na almofada, isso, você pode, transformar o lugar num lugar seguro. Pensando nisso, falar, olha, ele já está grandinho, ele pode pular. Então, vou tirar essas almofadas daqui, né? Que ele pode fazer de escadinha, manter a grade, não pode ser muito aberta, senão ele coloca a cabecinha ou alguma parte do corpinho e ficar preso, né? Assim, as janelas tem que ter rede de proteção. Às vezes a pessoa mora num andar muito alto e pensa, mas ele é tão pequenininho, ele não vai ainda. Mas janela sempre com rede de proteção. Sempre. Outra, pode não ser a sua criança, pode ser uma visita, isso, né, doutora? Ninguém tem um acidente assim. Outra coisa, as portas sem chaves, porque a criança ela pode se trancar. E aí, como que ela vai abrir? É verdade. Né? Isso, então, tudo isso... Já fiz uma matéria, assim, do bombeiro escalando um prédio imenso para tirar uma criança de dentro do banheiro, trancada dentro do banheiro. Isso. Teve que entrar pelo... Não é? Então, assim, são coisinhas simples que... Por isso que eu falo, acho que lugar seguro, não tem um lugar seguro. Realmente. Ele vai ser seguro se você tomar todos esses cuidados, né?
mas não tem. E sempre né? conversando com a criança também, né? Eu acho que ensinando a criança desde ensinando, né? pequenininho, olha, vai na cozinha, porque fala a verdade, assim, a gente está falando umas coisas, mas às vezes é até difícil de ter essas soluções todas. Mas se você conversar, ó, isso daqui é perigoso, não mexe na faca, não mexe nisso, criança não vê isso. Aí ela vai aprendendo aquilo, ela não vai ser tão curiosa. Já é do dia a dia dela, não vai chamar passar um medinho passar também, um medinho, né? Tem que passar um medinho em vocês, gente, não tem jeito. Medo também é importante, né? A criança que não tem, a criança que muito não tem perigosa. medo é um problema, É porque perigosa. ela se joga em se joga. tudo, Com né? certeza. Então o medo é um Criança aventureira. sentimento importante e saudável, né, doutora? Uma coisa que já aconteceu comigo esses dias, a porta, ela soltou a maçaneta. Mas o que aconteceu? Ela soltou pro lado de dentro, onde que eu tava. Ai, Aí eu até fiquei imagino. trancada. Aí eu gritei, mãe, abre pra mim. E tem muita criança que ele empurra, até que cai. É bom pôr essa proteção, né? Na porta, para ela não fechar. E também a proteção nas quinas, né? Nós não falamos Ai, nas quinas da quina. mesa. Essas Quina. quinas são mais Já aconteceu pontiagudas, comigo proteção na coisa. Em armário também tem aquelas travinhas para a criança não abrir, que a gente já até falou, armário que guarda medicação, que guarda produto de limpeza, e mesmo dentro de casa, né? Tem outros produtos que não devem ser dados para a criança, né? Sim. Entendeu? Então, essas travinhas... É muito fácil, né, de encontrar. Em muitos lugares tem essas travinhas, essas quininhas. Tudo isso daí tem. Então, assim, eu acho que o segredo é manter a casa segura. Você pensar, a criança, será que ela pode fazer isso? Você responde, pode. Então, Nunca duvidar da capacidade de uma criança. ela é quietinha? Não, ela vai fazer Ela isso. vai Então, fazer. você vai... E as quietinhas eu tenho mais medo até, sabia? Porque parece que elas estão ali quietinhas só Estão observando o pensando, plano. articulando fazendo o que vai fazer, né? Articulando o que vai fazer, né? É verdade. E eu, muito quando era complicado. pequena, eu era bem quietinha, mas eu não era travessa, eu era Sei quietinha. não, viu? Sei não, viu? Depois eu perguntava à sua mãe direito. Você é quietinha, né? Doutora, queria te agradecer muito obrigada. pela presença aqui no Bom Dia Kids. Agradecer demais, meninas, a presença de vocês. Como foi Obrigada. bom, né? Foi ótimo. Elas trazerem a experiência, os casos, porque isso o nosso dia a dia é esse, né? Todo mundo tem uma criança por perto, tá envolvido com uma criança, se não é um filho, às vezes é a professora, às vezes é um vizinho. Então, assim, o cuidado eu acho que é da comunidade inteira. Toda a comunidade tem responsabilidade com as crianças, né? Então, é a gente ficar atento, né? Vendo, mesmo que um pai ou uma mãe não esteja perto de uma criança, você tá vendo, Cuidador, né? você tá vendo que ela tá em risco, né? Assumir aquilo ali, tirar a criança daquele risco, né? Porque ela não tem ainda noção e a capacidade de discernimento, né, verdade. doutora? Então, assim, eu espero realmente que essas informações ajudem, né, os pais, as mães, professores a repensarem, né, a casa, que deve ser, sim, um lugar de acolhimento, de diversão, de cuidado, e deve, sim, ser segura, né? Não só parecer segura, né? Ela precisa ser realmente segura. E a atenção, que eu achei, assim, o que a senhora falou, realmente um alerta muito importante, é que quando você estiver com a criança, esteja com a criança, não divida a atenção Com o celular. com o celular, né? Porque realmente, assim, muitos acidentes, né? Como a doutora falou, 90% dos acidentes domésticos no Brasil poderiam ser evitados. E a gente só busca, né, realmente uma solução se a gente tiver informação. Então, a informação é essencial. Por isso, doutora, eu queria muito, né, te agradecer por tirar essa tarde aqui de consultório sempre cheio da doutora Valéria, né, para estar com a gente, prestando essa informação e esse serviço público. Papais, mamães, fiquem atentos, vamos proteger nossas crianças, e crianças, fiquem atentas também, né? Se Ajudem os protejam, papais e a mamãe. se cuidem. Doutora, muito obrigada. Obrigada, eu agradeço, Patrícia. E eu achei que foi um tema muito interessante, porque é o dia a dia do consultório, né? A gente orientando os pais, mas às vezes a gente não consegue só a orientação, né?
precisa ter mais uma chamada dessa, um programa, mais diálogo, mais conversa, para não acontecer as tragédias, né? Exatamente, ninguém quer uma tragédia familiar, né? Nicole, obrigada, linda, mais uma Eu que vez, agradeço, com a tia Pati, obrigada. Ai, foi um prazer estar aqui com vocês. Nossa, foi muito animado e eu tenho certeza que isso aqui vai trazer muitos ensinamentos para os papais de primeira viagem. Principalmente na primeira O viagem. mundo todo deveria ver o dia de hoje que a gente teve aqui, esse bate-papo, pra todo mundo ficar ligado. Até quem não tem filho, se um dia tiver, já saber dessas informações. Com certeza. Verdade. Vitória, obrigada. Você Por nada, obrigada maravilhosa, eu. contribuiu muito. Obrigada. Viu? Gostaria muito de agradecer, então, vocês, agradecer também a Unimed Goiânia por esse apoio a esse projeto que é informativo, é educativo, né? E é para realmente fortalecer a prevenção e o cuidado da saúde desde a infância. A gente acredita nisso e quer levar esse projeto adiante com muita informação. Obrigada a todos, a gente fica por aqui. Aguardem o próximo, toma cuidado, viu? Porque vem muita informação relevante por aí. Um beijo da tia Pati. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Obrigadão.